Eu te chamei. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa. Eu não te dei espírito de temor, mas sim de ousadia. Onde eu te botar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás. E eu te encherei. E eu te encherei. E eu te encherei. Vai, deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar. Deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Agora, glória a Deus, agradeço a Deus. E a comissão está com a oportunidade de louvar e deixarei Salmos, o 23, o primeiro. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A comissão. Filha do rei, salva a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deixar um versículo, né, para a comissão, para toda a igreja do Senhor. Lá em Lucas 1:37, que diz: porque para Deus nada é impossível. Glória a Deus. E nada para Deus não é impossível. É, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deixa eu carregar mais. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória, glória ao Rei da Glória. Aleluia, meu Deus. Se perdeu a força, se perdeu a guerra, se perdeu os sonhos, se perdeu a lágrima, se perdeu riqueza, se perdeu família, se perdeu amigos, se perdeu irmãos, se não perdeu a fé, não perdeu nada. Se não perdeu a fé, não perdeu nada. A
Se perdeu a guerra, se perdeu os sonhos, se perdeu a dracma, se perdeu riqueza, se perdeu família, se perdeu amigos, se perdeu irmãos, não perdeu a fé, não perdeu nada. Se não perdeu a fé, não perdeu nada. A fé que move montanhas, a fé que derruba a muralha, a fé, a esperança, a fé, o Deus que nunca falha, a fé que move montanhas, a fé que derruba a muralha, a fé, a esperança, a fé, o Deus que nunca falha, a fé que derruba montanha, a fé que derruba a muralha, a fé, a esperança, a fé, o Deus que nunca falha, a fé, tem que ter fé, tem que ter fé em Jesus de Nazaré. A fé tem que ter fé, tem que ter fé em Jesus de Nazaré. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A comissão. E eu convido a jovem Analice para louvar, para tirar o dízimo em oferta, e o diácono Fernando para tirar o dízimo em oferta, amém? Sal da igreja, com a paz do Senhor. Eu sou minha mãe para cantar comigo. Glória. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória, isso é a bênção do céu. Glória a Deus. Eu chamo minha mãe para cantar comigo. É bênção, não é não? Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória, glória ao Rei da Glória. Grande Deus. Glória. Glória a Deus. Aleluia, meu Rei. A fé que move montanha, a fé que derruba batalha, a fé, a esperança, a fé, o Deus que nunca falha. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória a Deus. Eu creio que a minha vitória já foi decretada, eu creio que aquela resposta que eu estava esperando já veio. Pois o Deus nunca falha, promete e cumpre, é fiel e soberano, e por isso eu creio que já foi assinado, foi determinado, eu creio que tem anjos descendo para retirar o bloqueio. Eu vi a resposta na minha oração desde o primeiro dia. Eu vejo pessoas já pela vitória se aproximando. O silêncio de Deus é sinal que Ele está trabalhando. Ele é melhor para mim e para você. Eu vejo o Senhor fazendo e mudando a história, fazendo de novo e nova trajetória. Ele faz como quer e do jeito que quer. Pode a porta se fechar e não haver mais saída. Pode a doença chegar, ameaçando a vida. Pode a porta se fechar, tenta afundar o mar, mas a luta dessa vida tenta roubar minha fé. Mas Ele vem sustentar, Ele alimenta minha alma.
quem anda pela fé. O impossível pra quem vive pela fé. O inexplicável é somente pela fé. O invisível só enxerga quem tem fé. Receba agora sua bênção pela fé. E tome posse da vitória pela fé. Receba agora a providência pela fé. Saia cantando e dizendo: estou de pé. Receba agora seu milagre pela fé. E marque o pulo da vitória pela fé. Se você acredita, então não desista, mas vive por fé. Se você acredita, então não desista, mas vive por fé. Viva por fé. Se você não desista, bata e insista, mas vive por fé. Viva por fé. Deus, aleluia. Nós agradecemos a oportunidade. Amém, Glória. Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar pedindo as ofertas, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, obrigado, Senhor, que esse dízimo a oferta que chega na mão do pastor, que esse verdadeiro mais e a mais, Senhor. É que o Senhor pede, em nome de Jesus, amém. Deixarei para a meditação dos irmãos em Ruth 13:18. Então disse ela: sossega minha filha, até que saiba como irá o caso. Porque aquele homem não descansará até que conclua hoje esse negócio. Vai ser hoje, viu? Agradeço a oportunidade que a minha concedida para o pastor. Me dá pra me colocar o meu pra carregar. Pega água pra gente lá. Glória, glória a Deus. A providência vem assim, ó. Oh, glória. Glória. Aleluia. Grande Deus, aleluia. Ô glória, saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Peço que a igreja fique de pé. E nós vamos fazer uma oração pela missionária Ana Cecília, amém? A diaconisa Gleice, sua filha, acabou de sair, amém? Porque a missionária não estava se sentindo bem e ela foi para casa, amém? Para ver lá a situação da missionária. Então nós vamos orar mais uma vez, ela está dodói e a igreja precisa estar orando, amém? Para que Deus tome a frente de tudo, amém? Para que caia por terra todo mal, toda enfermidade e Deus dê vitória à serva dele. Oremos. Pai Santo, Pai querido, Deus da glória, graças te damos pelo dia que o Senhor nos deu, por essa noite de podermos estar, Senhor, na Tua presença, adorando, louvando o Teu nome, orando, intercedendo, cultuando, ó Deus, buscando, Senhor, a Tua face. Deus, nós te pedimos, Senhor, nessa hora, pela missionária Ana Cecília, que se encontra, Senhor, enferma. Deus, aleluia, vai repreendendo toda enfermidade, Senhor, todo mal, ó Deus, no corpo da tua filha, do alto da cabeça à ponta dos pés, vai destruindo, Senhor, toda enfermidade, todo mal. Ó Deus, vai, Senhor, restaurando a saúde, Senhor, da tua filha, vai fortalecendo, vai dando graça, vai dando vitória, Senhor, à tua filha, em nome de Jesus. E seja isso para a tua glória. Amém e amém. Amém. Poder sentar, glória a Jesus. Estamos finalizando aqui a parte 1 de Cristologia, amém? A parte 1. Estamos falando ainda sobre a deidade de Cristo, amém? Que Jesus é Deus. E estamos vendo o testemunho dos discípulos que andaram com Ele, viveram com Ele, caminharam com Ele, viram, ouviram, tocaram nele, amém? E testemunharam que Ele é Deus. Então nós estamos usando como texto base nessa parte lá a primeira epístola universal do apóstolo João. Primeira epístola universal do apóstolo João, abram aí. No capítulo de número 1. 1 João, capítulo de número 1. Amém? Glória.
Quem achou, diga amém. Amém. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Amém, irmãos? Amém. Glória, louvado seja o nome do Senhor. Pai Santo, Pai querido, mais uma oração. Graças te damos por essa leitura. Abre os entendimentos, Senhor, dos teus filhos, para que eles possam entender, compreender a tua palavra. E que a tua palavra seja bênção, seja edificação, seja fortalecimento espiritual, seja cura, seja bálsamo, aleluia, seja libertação. Que a tua palavra possa fazer o que lhe apraz em cada alma, em cada vida, em cada coração. E seja isso para a tua glória, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Amém. Irmãos, quantos gostariam de falar como João falou? O que temos visto e ouvido. Nós vimos, nós ouvimos, nós o ouvimos. Nossas mãos tocaram nele. Olha só, na vida eterna que estava com o Pai nos foi manifestada. No verbo de Deus, pelo qual Deus criou o céu e a terra, o mundo e tudo que nele há. Era Ele, era Jesus que estava lá, na forma do verbo, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Cristo estava lá, moldando o homem do pó da terra e o fazendo. Oh glória! Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Deus é lindo. Oh glória! Aleluia. Ele é lindo, é maravilhoso. Aleluia! E hoje nós vamos continuar no testemunho dos apóstolos. Agora, a partir de Paulo, perdão. Amém? Nenhuma prova existe de que Paulo, o apóstolo, tivesse visto Jesus em carne. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele é chamado como que um apóstolo fora do tempo, fora da época. Ele é um apóstolo que não viu, não presenciou o ministério de Jesus. Ele não estava entre os 12. Amém? Amém. Então ele é de um tempo um pouco depois a morte e ressurreição de Cristo. Glória Tá a bom? Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Porém, ele é chamado apóstolo e é reconhecido como apóstolo porque ele viu Jesus glorificado. Ele tem uma visão de Cristo glorificado e Cristo mesmo fala com ele pessoalmente. Amém? E esse é o seu testemunho que vai marcar a sua vida, que vai transformar completamente a sua vida
e vai fazê-lo entregar-se até a morte pela causa de Cristo. Amém? Então ele, um dos maiores dos apóstolos em obras, em fundações de igrejas, no ministério missionário, na pregação da palavra. E o que ele testemunha, o que ele afirma, o que ele diz acerca de Cristo, são revelações da parte de Deus pelo Espírito Santo, por Deus na vida dele, que são tremendas e que confirmam que Jesus Cristo é Deus. Ele esteve em contato direto com os demais apóstolos. Ele não foi um dos 12, mas ele conheceu pessoalmente, conviveu com os demais apóstolos. Paulo jamais perdera a referência com Deus. Referência que desde a sua mocidade estava nele profundamente arraigada. A Bíblia nos revela que Paulo, ele foi instruído aos pés de Gamaliel acerca das Escrituras. Podemos dizer que Paulo, ele era um doutor das Sagradas Escrituras, um mestre das Escrituras. Ele era fariseu. E como fariseus, os fariseus se gabavam do conhecimento que tinham da letra, amém? Da lei, do Antigo Testamento. E Paulo, ele estudou, ele tinha um profundo conhecimento acerca de tudo aquilo que se refere a Deus antes de Cristo. Paulo conhecia. Mas ao ter um encontro com Jesus, nós vamos ver Paulo descrever Jesus como o grande Deus e Salvador. Abra a tua Bíblia em Tito, carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2. Tito fica depois de Timóteo. Antes da carta aos Hebreus, Tito capítulo 2, versículo de número 13. Vamos ler do 11 para pegarmos esse contexto. Tito capítulo 2, 13, mas nós vamos ler a partir do 11. Diz assim a palavra do Senhor: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando, olha aí, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Glória a Deus. Olha Paulo aqui chamando Jesus de Deus. Amém? Paulo aqui dizendo que devemos aguardar a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém. Então, a deidade de Cristo, ela é claramente expressa na Bíblia. Está declarada na Bíblia. Paulo apresenta Cristo como aquele que encarnou a plenitude da divindade. Esse texto aqui é muito forte. Abra a tua Bíblia, Gálatas capítulo 2,
Gálatas capítulo 2, depois de 2 Coríntios, capítulo 2, a referência aqui está trocada, amém? Então nós vamos ver aqui. Porque essa referência aqui parece que é Tito mesmo. Olha só, viu? Bom, para não perdermos tempo, então depois eu deixo para vocês a referência correta do versículo. Amém? Mas Paulo, ele afirma que Jesus encarna a plenitude da divindade. Corporealmente, a plenitude da divindade. Tito. Glória. Amém? Depois eu dou a referência para vocês. Eu agora não estou encontrando aqui rapidamente. E nós estamos preocupados com as horas. Também, Paulo ele afirma que o seu nome, o nome de Jesus, deve ser invocado em oração. Amém? Invocado em oração. E seu nome está associado com o do Pai e do Espírito Santo quando ele dá a bênção apostólica. Ele iguala a Cristo, iguala, entre aspas, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém? Quando ele diz em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Depois eu tenho que rever as referências do estudo. Amém? Porque tem muita referência aqui trocada. Eu preciso rever as referências para poder não estar citando aqui para vocês e vocês encontrar o texto diferente. Lá em 2 Coríntios, capítulo 13, o verso 13, diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. O que é isso aqui? É uma bênção apostólica, feita em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça é de Deus ou é do Filho?
o Filho é Deus. Amém? Aí ele diz, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo. A comunhão do Espírito Santo é a comunhão com o Pai e com o Filho. Amém, irmãos? Então, veja que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são tidos como Deus. É Deus, são Deus, é o mesmo Deus. Amém? Glória a Jesus. Veja que interessante. Desde o princípio, a igreja primitiva considerava e adorava a Cristo como divino. No princípio do 2º século, um oficial romano relatou que os cristãos costumavam reunir-se de madrugada para cantar um hino de adoração a Cristo como se fosse a Deus. Um soldado romano, né, deu esse relato, que via que os cristãos adoravam a Jesus, cantavam hinos e louvores como se a Deus. E de fato, assim é. Só que para eles que não conheciam Deus, veja só, para os ímpios, para os gentios que não conheciam Deus, ver um grupo de pessoas, de seguidores, adorar uma pessoa como sendo Deus, para eles era algo espantoso. Aquele Jesus que foi crucificado, esse povo o adora como Deus, o tem como Deus. Mas porque Cristo, ele se manifestou. Amém? Ele se revelou como o Deus, Criador de todas as coisas. Só que essa notícia era uma notícia nova, que gerou polêmica e gera até hoje, né? E as pessoas acharam isso muito extraordinário, muito interessante, seja para crer, seja para não crer. Não é? Um homem que veio neste mundo e foi reconhecido como o Filho do Deus vivo, como o Senhor de tudo e de todos, que o vento e o mar lhes obedecia, que os demônios se prostravam diante dele e estremeciam da sua presença. Glória a Deus, aleluia. Que não havia enfermidade que ele não podia sarar. Ressuscitou mortos. Glória. Então os discípulos, irmãos, eles viram tudo isso. E mesmo soldados romanos testemunharam, os soldados romanos estavam lá, vendo ele perdoar. Pai, lá na cruz, perdoa, eles não sabem o que fazem. Não é, irmão? Alguém disse assim que quando ele pediu água, deram fel para ele. Mas quando furaram o seu lado, ele jorrou água. Negaram água, mas ele jorrou água lá da cruz. Quando furaram o seu lado. Os discípulos o ouviram dizer: ninguém tira a minha vida de mim, eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Amém? No princípio do 2º século, um oficial romano relatou que os cristãos costumavam reunir-se de madrugada para cantar um hino de adoração a Cristo como se fosse a Deus. Um autor pagão escreveu:
os cristãos ainda estão adorando aquele grande homem que foi crucificado na Palestina. Até, veja só, até o escárnio dos pagãos é um testemunho da deidade de Cristo. O que estamos dizendo é que a igreja primitiva reconheceu e adorou Cristo como Deus. Amém? E a igreja primitiva, lá no comecinho mesmo, não tinham acesso às Sagradas Escrituras, à Bíblia, como eu e você temos hoje. Eles não tinham um livro desse em suas mãos. Amém? Mas como disse João, o que vimos e ouvimos, o que as nossas mãos apalparam, o verbo da vida. Sim, a vida se manifestou e nós a vimos. Amém? Então, irmãos, nós sabemos que quem tem experiência com Deus, se Deus, Ele se revela a você, se Deus, Ele te abençoa, se Deus fala contigo, se Deus opera na sua vida, se Deus faz um milagre na sua vida, pode chegar o presidente da República e dizer para você que não foi Deus, que foi outro, mas você sabe quem foi que operou na sua vida. Você teve uma experiência com ele, sim ou não? Sim. Então nada podia deter, nem calar os apóstolos, nem os discípulos, nem a geração da igreja primitiva. Amém? Amém. Ainda que sem essa estrutura que temos hoje, que Deus, com sua graça, nos preservou, de hoje termos a palavra em nossas mãos, eles não tinham, mas eles tinham testemunho. Amém? Eles tinham a experiência. Glória. E mesmo que os de fora, os gentios, escarnecessem, zombassem, não entendessem nada, o fato é que a igreja primitiva reconheceu Cristo como Deus. Amém? Amém. Em um antigo palácio romano, foi encontrada uma inscrição que data do 3º século, apresentando uma figura humana com cabeça de asno pendurado na cruz, enquanto que um homem está de pé em atitude de adoração. Embaixo aparece a inscrição: Alexamenos adora seu Deus. É um escárnio. Amém, irmãos? Porque Cristo, ele foi crucificado. Mas mostra a figura de um homem adorando o outro homem com cabeça de asno. Isso é um escárnio de Cristo. Como se um inconformismo de que os cristãos adorassem a Cristo. Amém? E mesmo esse escárnio, ele acaba no final conferindo o testemunho de que a igreja reconhecia Jesus como Deus. Amém? O doutor Henry comenta assim os cânticos e orações dos crentes, as acusações dos perseguidores, o escárnio dos céticos e as pilhérias grosseiras dos escarnecedores. Tudo se une para provar, sem dúvida, que os primitivos cristãos rendiam honra divina ao Senhor Jesus. Não há razão para duvidar de que os primitivos cristãos houvessem visto em Cristo uma revelação pessoal de Deus, assim como não pode haver dúvida de que os amigos e seguidores de Abraham Lincoln o tenham considerado um bom e leal cidadão americano. Amém? Entretanto, não devemos inferir daí que a igreja primitiva não adorasse a Deus, o Pai, pois sabemos que era costume geral orar ao Pai em nome de Jesus e dar-lhe graças pelo dom do Filho. Mas para eles era tão real a deidade de Cristo e a unidade entre as duas pessoas que lhes era muito natural invocar o nome de Jesus. Amém? Aqui
o autor ele toma o cuidado de descrever que, embora Jesus fosse reconhecido como Deus, o Pai, porque Jesus é o Filho, o Pai não deixava de ocupar o seu lugar e de ser adorado. Amém? Inclusive foi o próprio Jesus que ensinou a orar ao Pai em seu nome, em nome do Filho, né? Pois não? Pastor, me perdoe. Eu queria saber o que é Escárnio? Escárnio é a mesma coisa que zombar. Escarnecer é zombar, ridicularizar. Amém? De uma forma afrontosa. Amém? De uma forma provocativa. Né? É uma zombaria afrontosa, provocativa, maldosa. Amém? Isso é um escárnio. Tá bom? Glória. Colossenses, irmãos, enquanto eu estava lendo aqui, então veio, porque é muita coisa na nossa mente, na nossa cabeça, é muita coisa, né? Então, dada a referência aqui errada, e eu preocupado em ler o texto, então não me veio à memória, na hora, o versículo da palavra que lemos. Lá quando no estudo é citado que nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade, não é? Isso está em Colossenses. É porque a referência aqui deu Gálatas. A gente tinha acabado de ler Tito. A referência estava dando errado em Gálatas e não era Gálatas, estava errado. Então isso embaralhou a minha mente, o meu pensamento. Mas agora eu dando o estudo, foi clareando na minha mente, né? Esse embaralho aí das referências erradas. E aí me veio Colossenses. Abra aí tua Bíblia aí. É Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses. Veja que revelação de Cristo que Paulo dá aqui em Colossenses. Ó. A partir do verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Veja só, Cristo, ele se referindo a Cristo. 1,15 agora. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Veja, ele é a imagem visível do Deus invisível. Aí diz, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove Deus que nele residisse aqui, olha. Está vendo que era Colossenses? Porque aprove a Deus que nele residisse ou habitasse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém? Então é que nele, em Cristo, habitava corporalmente toda a plenitude de Deus. Então aquilo que nós lá no comecinho falávamos, ele estava em 100% homem, que ele se fez carne mesmo, carne e sangue. Ele tinha sede, ele tinha fome, ele precisava comer, beber.
ele estava como homem. Ele foi 100% homem, mas ele era 100% Deus. E aqui o texto diz que nele habitava corporalmente toda a plenitude de Deus. Aí como é que pode? Presta atenção. Deus enche o céu e a terra. Amém? Quando Davi pediu para fazer um templo, aí Deus disse: Davi, não tem lugar que caiba eu para morar não, Davi. Eu encho o céu e a terra. Tu quer fazer casa para mim? Eu é que vou fazer casa para você. Deus fala para Davi. Não é? Mas em Cristo habitava corporalmente no seu corpo toda a plenitude da divindade. Isso é muito forte. Ou seja, Deus estava 100% nele. Ele disse: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Ele disse: eu e o Pai somos um. É muito forte, né? Glória. Glória a Deus, aleluia. Mas como Paulo anunciou, agora vemos em parte, como em um espelho, em enigmas. Mas chegará o dia que o veremos face a face. Que o conheceremos como por ele somos conhecidos. Amém? Mas preste atenção, quando esse dia chegar, que estejamos preparados para não cairmos no erro daqueles que viveram na sua encarnação. Porque vem ele como homem e diz: tu é Deus, tu é igual a mim, tu é Deus. Mas era ele. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Amém? Ele é parecido conosco. Amém? Só que quando ele vier a segunda vez agora, ele vem em glória, né? Ele vem em glória, revestido de glória. Nota que Paulo, quando viu a luz a caminho de Damasco, Paulo caiu no chão cego, né? Porque a glória de Deus encandeou a vista dele de tal maneira que o cegou. Então ele vem em glória. Mas a Bíblia afirma: todo olho o verá. Todo olho o verá. Vamos lá, estamos finalizando aqui. Foi a firme lealdade deles, dos crentes primitivos, ao ensino do Antigo Testamento acerca da verdade de Deus, combinada com a firme crença na deidade de Cristo, que os conduziu a formular a doutrina da Trindade. Então, o conhecimento que eles tinham do Antigo Testamento, combinado com o testemunho daquilo que eles viram, ouviram de Jesus, amém, foi que fez eles formularem a doutrina da Trindade. Porque o termo Trindade, você não olha essa palavra na Bíblia, ela não tem na Bíblia. É apenas um termo técnico, vamos dizer assim, que tenta descrever esse fenômeno. O fenômeno de que Deus, ele é um só em três pessoas. Na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e do Espírito Santo. Então são três pessoas. Por isso que você vai ver o Filho orar ao Pai, o Pai falar com o Filho. Porque são pessoas distintas. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito Santo é o Espírito Santo. Mas o fenômeno é que esses três se revelam um único Deus. Um só Deus. Então, a doutrina da Trindade, ela tenta explicar isso. E isso é fato na Bíblia. Nós vimos aqui os discípulos, acabamos de ler aqui um texto de Paulo chamando Jesus do seu grande Deus e Salvador. Não é? Então eles reconheceram Cristo como Deus. E por que é importante isso? Por que é importante saber disso e conhecer isso? Porque, irmãos, existem religiões
que negam que Jesus é Deus. Que negam que Jesus é o Filho de Deus. E colocam Jesus como um ser humano igual a mim e a você. E ele não é um ser humano igual a mim e a você. Ele se fez homem, mas ele é mais do que homem. Amém? Desde o seu nascimento. Nós nascemos, irmãos, da conjunção carnal do macho e de uma fêmea, do pai e da mãe, sim ou não? Sim. Jesus não nasceu de conjunção carnal de Maria e José, não. Não houve isso. A Virgem concebeu e deu à luz um filho. Por obra e graça do Espírito Santo. Deus. Amém, irmãos? Amém. Então, como é que esse menino é igual a mim e a você? Hein? Como essa criança pode ser igual a mim e a você? Não é. No entanto, ele foi gerado como homem, feito homem, em carne e sangue. É um milagre, é o poder de Deus. Glória a Deus. Não é Deus que... Ele não é o autor da vida? Ele não é o autor da vida? Tudo não foi feito por ele? E ele quis se fazer homem e habitar entre nós. E fez assim. Amém? Há quem diga que o anticristo é uma tentativa da encarnação do diabo. O diabo em tudo quer imitar Deus, né? Então é como o anticristo é como que... Será como que o espírito do anticristo ele já está por aí atuando há tempo. E cada vez mais ele se revela mais. É o espírito do anticristo que é contra a igreja, que é contra a Bíblia, que é contra Jesus, que é contra Deus. É o espírito do anticristo. Então toda a filosofia, pensamento, ideia, amém? Até mesmo política, partido político, que se volta contra Cristo, está debaixo do espírito anticristão, do anticristo. Só que ele vai se personificar. E essa personificação do anticristo é como que uma tentativa de imitar a encarnação de Jesus. Amém? De maneira que vai ser o capeta em carne aqui. Misericórdia, né? O capeta em carne. O homem capeta. Né, irmão? Só que ele vai querer reinar, ele vai querer agradar as pessoas, né? Mas o que vai pegar ele, o que dedura ele, é que ele é contra Cristo, ele é contra a igreja, ele é contra a Bíblia, é o que vai dedurar ele. Mas ele vai querer ser amigo dos homens, e ele vai querer que os homens o adorem. Né, irmãos? Glória! Glória a Deus, aleluia. Vamos lá, mas esse é outro assunto. Vai chegar o tempo de a gente estar ministrando sobre isso aqui, estudando sobre isso. Amém? Glória! Embora as seguintes palavras do credo de Nicéia, século IV, tenham sido como ainda são, recitadas por muitos de uma maneira formalista, não obstante, elas expressam fielmente e sincera convicção da igreja primitiva. Amém? Amém. O credo de Nicéia, irmãos, é um conjunto de afirmações daquilo que a igreja crê. Amém? E tem como princípio doutrinário que, embora colocada de uma forma formal, ela apenas tenta expressar a essência do que os cristãos acreditaram e viram em Cristo. Amém? A igreja primitiva. Vamos lá. Olha o que está lá no credo de Nicéia. Cremos em um Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o unigênito do Pai,
isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, foi feito, sendo da mesma substância que o Pai, pelo qual foram feitas todas as coisas que estão no céu e na terra, e o qual por nós, os homens, e por nossa salvação, desceu, encarnou e foi feito homem. Sofreu e ressuscitou ao terceiro dia, e ascendeu ao céu, donde virá outra vez para julgar os vivos e os mortos. Então essa declaração, ela foi colocada assim, para ajudar os cristãos, amém, a afirmarem a sua fé e a não se embaraçarem com falsas doutrinas. Nós vamos ver nas cartas do apóstolo João combater fortemente, por exemplo, o agnosticismo. Olha só, o gnosticismo. Porque essa religião, essa filosofia gnóstica, ela não aceitava que Deus, sendo Deus, pudesse habitar numa carne humana. Eles diziam, não, porque a carne humana é pecaminosa, e Deus é santo, santo, santo. Mas veja só, mas quando eles afirmavam isso, eles acabavam negando a Cristo. Então Cristo não é Deus. Era a conclusão que eles chegavam. E aí negavam a Cristo. Amém? Amém. Então essa confusão, ela permeava a igreja era bombardeada com diversos pensamentos filosóficos que tentavam desacreditar a deidade de Cristo. Amém? Por isso você vai ver, por exemplo, João, o apóstolo, ele dizia assim: aquele que não confessa que Jesus, o Filho de Deus, o Verbo, o que estava com Deus era Deus, ele diz, aquele que não confessa que Jesus veio em carne, esse é o anticristo. Veja só. Então, a importância de você entender e aceitar, amém, que Cristo é quem disse ser e que ele encarnou. Então as pessoas, não, Deus não pode. Eu lembro, a minha família, por parte de mãe, ela foi muito espírita em todos os níveis do espiritismo. Amém? Candomblé, magia negra, mesa branca, mesa vermelha ou preta, não importa. Então eu tive, na minha família, por parte de mãe, a família mergulhada no espiritismo nos seus diversos níveis. Amém? E eu via, por exemplo, meu avô, o meu tio, que hoje não estão mais conosco aqui, eu lembro que eles diziam assim, lá no começo, lá quando eles estavam eram mergulhados completamente no espiritismo. Eles diziam assim, que sobre o Espírito Santo, tá vendo, rapaz, que o Espírito do Divino Espírito Santo não pode habitar no homem, que não usa o homem. Eles não acreditavam, olha, eles não acreditavam que um crente pudesse ter o Espírito Santo, ou ser cheio do Espírito Santo, e muito mais que o Espírito Santo pudesse usar um crente. Aí um dia eu confrontei, que hora é essa? Já estourou, né? A gente vai encerrar aqui. Aí um dia eu confrontei o meu tio. Confrontei ele. Eu disse, vem cá, tio, vem cá. Quer dizer que tu acredita que um espírito dizer pilintra, dizer aquilo outro, pode usar alguém, pode manifestar em alguém, incorporar em alguém e usar. E Deus que fez eu, que fez tu, que fez o homem, não pode não. Glória. É que pode não. Aleluia, Jesus.
Aí ele olhou para mim assim, porque tu está dizendo que o Espírito Santo não pode. O Espírito Santo não pode e Zé Pilita pode. Está amarrado, está repreendido em nome de Jesus. Deus é que pode mesmo. O direito é de Deus na minha e na tua vida. Se Ele quiser, Ele usa quem Ele quer, sim ou não? E usa. Aí foi nesse embate, nesse confronto de entendimento, de pensamento, né? E outros mais como esse, que foram lançando semente para desfazer as obras do diabo. Porque Jesus também disse, para isso o Filho do Homem se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, há vários pensamentos que negam que Cristo é Deus, porque não aceitam. Mas é fato bíblico. Amém? Ele estava com Deus e ele era Deus. É fato bíblico. E a Bíblia, em todo o Evangelho, nas cartas paulinas em gerais, nós vamos ver Jesus como Deus. Até aqui, que Deus nos abençoe. O tempo estourou, vamos orar, vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Quem não ceou domingo? Alguém aqui que não ceou domingo? Diaconisa Sônia, viu? Você vai dar a ceia desse pessoal. Glória. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, Deus da glória, graças te damos por essa palavra, por esse estudo que estamos fazendo acerca do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continua nos abençoando, nos instruindo, nos edificando, nos fortalecendo na fé, através, meu Pai, desses estudos. E seja isso para a tua glória, em nome de Jesus. Como em paz trouxeste cada um, que em perfeita paz cada um possa tornar o seu lar. Que o amor de Deus, a graça que há em Cristo Jesus, nosso Senhor, e as ricas e doces consolações e comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor. A igreja diga amém. Amém. Saúde o teu irmão com a paz do Senhor, vai na graça e na paz. Quem não, Senhor, fica, a diaconisa Sônia vai ministrar a ceia. Pode concluir, pastor. Pode concluir. Pode ir.